Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá galera, meu nome é Anne, tenho 18 anos, sou pró-aluna desde 2021, passei em odontologia, mas não era o curso desejado, então em 2022 eu segui como promédio. Meu primeiro Enem como treineira foi em 2019 e eu tirei 400 pontos na redação. Ao perceber essa lacuna, na redação, eu comecei a procurar por cursinhos online e presenciais também. Até que eu recebi a indicação de um amigo com relação ao ProEnem. E sendo sincera, sem arrependimentos. De 400, a minha nota na redação saltou para 940 e agora 980. Eu espero ser aprovada esse ano e boa sorte a todos. Estamos de volta. Fala galerinha, voltamos agora com Física 2. Vamos falar sobre termometria, nossa primeira aula de Física 2. E a gente começa falando de termologia, A termologia é tudo que está ligado ao calor, tá? Dentro de termologia, o nosso primeiro assunto é a termometria. Então a gente vai estudar aí as escalas termométricas. Tá legal? Show de bola? Então vamos começar. Vamos começar, galera, que basicamente essa nossa aula de hoje é para a gente falar um pouquinho sobre a temperatura, tá? Então a gente vai falar das escalas termométricas. Muito bem. E aí, quem são essas escalas termométricas que a gente vai falar? Olha aqui, ó. Você tem a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá? Então você vai ter aí, ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. São essas as escalas que a gente vai estudar. Por quê? Bom, Celsius é a escala de temperatura que você usa, que a gente usa aqui no Brasil. Certo? Quando você fala que você está com febre, você está com 39 graus, você está com 39 graus Celsius. É a temperatura do seu corpo. Tá? Fahrenheit é usado em alguns países, Estados Unidos, Inglaterra. Alguns países usam o Fahrenheit, é uma outra unidade. Tem muita gente que me pergunta, mestre, mas por que a galera usa o Fahrenheit em algum lugar? Cara, cultural isso é cultural. Da mesma forma que lá eles usam, nos Estados Unidos eles usam milhas por hora, Lá eles não usam litro, usam galão. Eles são os diferentões, não é isso? Onças, Onças, exatamente. Tem várias unidades que são diferentes do que a gente usa aqui. Uma questão cultural, tá? E o Kelvin é a unidade padrão. Esse cara aqui, ó, é a unidade do sistema internacional. O Kelvin é a unidade na ciência, Então, na ciência, quando você vai trabalhar com temperatura, você vai usar o Kelvin.
Por isso que a gente vai aprender aqui a converter de uma escala para outra, tá? Como é que eu vou fazer isso? Cara, primeiro eu vou pegar 3 termômetros, um em Celsius, um Fahrenheit, em Kelvin, e vou marcar qual é a temperatura do ponto de fusão que esses termômetros indicam. O que é o ponto de fusão, gente? Vou colocar aqui, ó. O ponto de fusão é a temperatura que ocorre, sabe dessa, diretor? Aqui ocorre, ó. Ocorre. É a temperatura que ocorre a mudança do estado sólido para o líquido. Tá? Esse é o ponto de fusão. Quem é o ponto de ebulição? Vou marcar o ponto de ebulição também, da água. É o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, que eu vou marcar aqui, ó. O ponto de ebulição é a temperatura onde ocorre, então, ó, ponto de ebulição. É a temperatura onde ocorre, o nosso ocorre ali, a mudança do estado líquido para o vapor. Isso é o ponto de ebulição. Que na nossa escala, cara, na nossa escala dos Celsius, né? Na nossa escala de temperatura, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, você sabe qual é, pô. Bom, eu imagino que você saiba, né? O ponto de fusão da água é o 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é o 100 graus Celsius. Não é isso? Ou seja, o gelo começa a derreter a 0 graus Celsius e a água começa a ferver a 100 graus Celsius. Então, se você tiver aqui água fervendo e você bota ali o termômetro em Celsius, vai marcar 100. Se você pega aqui uma panela com água e gelo, gelo derretendo, e você bota o termômetro, vai marcar 0 graus Celsius. Isso na nossa escala. Beleza. O que eu fiz? Peguei um termômetro em Fahrenheit e coloquei também. Aí eu vejo que o ponto de fusão vai marcar 32 e o ponto de ebulição vai marcar 212 na escala Fahrenheit. Depois eu peguei um termômetro em Kelvin e coloquei também. Aí o termômetro em Kelvin vai marcar 273 e 373. Ou seja, essa temperatura aqui, 0 graus Celsius, corresponde a 32 graus Fahrenheit, que corresponde a 273 Kelvin. 100 graus Celsius corresponde a 212 Fahrenheit, que corresponde a 373 graus Kelvin. Então essas temperaturas correspondem, né? Uma é igual a outra, é a mesma coisa. E aí, através dessas temperaturas, eu vou encontrar uma relação entre elas. Antes, eu quero que você observe a relação entre a variação das temperaturas. Olha lá. A variação das escalas. Como assim? Perceba que para o ponto de fusão chegar no ponto de ebulição, eu vou ter que subir 100 graus. Aqui também sobe 100 unidades, ó. Então, assim, cada vez... Imagine que você tem lá uma substância que está a 0 graus Celsius e 273 Kelvin.
Quando você começar a esquentar essa substância, a temperatura aqui subir para 1 grau, aqui vai subir para 274. Quando aqui subir mais 1 grau, aqui vai subir mais uma unidade. Ou seja, a variação entre a escala Celsius e a escala Kelvin, a variação é igual. Tudo bem que o zero corresponde a 273. O valor da temperatura não é o mesmo. Mas se você aumentar 10 graus Celsius, em Kelvin também aumenta 10 unidades. Tudo que variar aqui, varia aqui, porque aqui é de 0 a 100 e aqui é de 273 a 373. É 100 para 100. Então quando sobe 1, sobe 1. Subiu 5, subiu 5. Ou seja, a gente diz que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Variação, delta simboliza variação. Variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Ou seja, quando lá subir 1 grau, aqui sobe 1 grau. Só que Fahrenheit não. Então aqui, ó, se aqui sobe 1 grau, aqui também sobe uma unidade. Kelvin a gente não chama de grau não, a gente chama de unidade. Então se aqui sobe 1 grau, aqui também sobe uma unidade. Mas Fahrenheit não, porque Fahrenheit, ó, se daqui até aqui são 100, Fahrenheit, do 32 ao 212, são 180. Então, ao mesmo tempo que esse cara sobe 100, né? Porque quando a temperatura bateu o ponto de ebulição, ou seja, quando a temperatura na escala Celsius atingir 100, na escala Fahrenheit vai ter que atingir 212. Isso significa que ao mesmo tempo que essa temperatura sobe 100, aqui tem que subir 180. Certo, diretor? Certo. Então não pode ser 1 para 1, né, diretor? Porque se aqui sobe 100 e esse cara sobe 180, toda vez que aqui subir 1 grau, aqui vai ter que subir 1,8. Então se você variar 1 grau Celsius, quando você olhar para o termômetro em Fahrenheit, ele subiu 1,8. Se aqui no termômetro em Celsius aumentar mais 1 grau, aqui vai aumentar mais 1,8. Ao final do processo aqui, ó, quando esse cara aumentar 100 graus, esse cara aumentou 180. E aí ambos chegaram na mesma temperatura. Esse cara corresponde a esse, que corresponde a esse. Só que a variação da escala Fahrenheit é diferente, né? Ele coloca entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição 180 graus. Logo, eu posso dizer isso aqui, ó, que a variação da escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação da escala Celsius. E a variação da escala Fahrenheit, tira a tarja para mim rapidinho, diretor. Também é 1,8 vezes a variação da escala Kelvin. Então essa variação aqui, ó, você observa olhando para o termômetro. Tá vendo? Fahrenheit varia 1,8 vezes o que varia em Celsius. Se aqui variou 3 graus, aqui vai variar 3 vezes 1,8. Vai subir. Ou diminuir, né? Isso é a variação. Tá, mas e a conversão entre as escalas? Como assim? Ó. E a conversão entre as escalas? Bom, se você pegar uma temperatura na escala Celsius e você quer saber quanto vale em Fahrenheit ou quanto vale em Kelvin, aí você vai precisar converter uma escala para outra. E aí eu vou te ensinar um macetinho, cara. Tem um macetinho aqui que é muito bom, ó. Que é o macetinho do orelhinho e orelhão. É que, na verdade, isso aqui é uma relação de proporção. Você pode montar um gráfico, fazer uma semelhança de triângulos para ver isso. Mas, cara, de verdade, isso aqui é uma relação de proporção, de medidas. Então você não precisa montar esse gráfico todo e tudo mais. Tem um macetinho aqui que facilita a tua vida. Termômetro em Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vou botar aqui, ó. 100, 212,
e 373. E aqui embaixo, 0, 32, 273. Agora eu vou marcar uma temperatura qualquer aqui em Celsius, que vai ter a sua correspondente em Fahrenheit e vai ter a sua correspondente em Kelvin. E agora vem um macetinho para você encontrar a fórmula de conversão. Ó. Você vai fazer o orelhinho a orelhão, diretor, que é o seguinte, ó. Esse cara menos esse sobre esse menos esse, tá vendo? Porque fica tipo um orelhinho, um orelhão. Esse cara menos esse sobre esse cara menos esse. Esse cara menos esse sobre esse cara menos esse. Aqui, ó, vamos lá, ó. O do meio menos o de baixo, TC menos 0, sobre o de cima menos o de baixo, 100 menos 0. Igual a o do meio menos o de baixo, sobre o de cima menos o de baixo. Já vou te dizer por que disso. Igual o do meio menos o de baixo, TK menos 273, sobre o de cima menos o de baixo. Pronto. Tá vendo? Aí vamos fazer essa conta. Isso aqui dá 100, isso aqui dá 180, isso aqui dá 100. 100 menos 0 é 100. 212 menos 32 vai dar 180. E esse cara aqui também vai dar 100. Aí eu posso simplificar esses caras, ó. Na matemática, todos os denominadores eu posso simplificar se eles forem múltiplos de um mesmo número. Por exemplo, primeiro eu vou cortar um 0 de cada um. Depois eu vou dividir todo mundo por 2. Se eu dividir esse cara por 2, dá 5. Se eu dividir esse cara por 2, dá 9. Se eu dividir esse cara por 2, dá 5. Aí eu chego na fórmula final. Calma que você está desesperado aí. Mestre, por que você está fazendo isso? O que eu estou fazendo aqui é encontrando a fórmula para você. Eu estou te mostrando como é que a gente acha essa fórmula. Mas, quando você tem que fazer uma conversão entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, você já vai ter essa fórmula pronta, eu já vou te dar ela pronta, você já pode usar ela direto. Eu só estou te dizendo como que eu encontrei ela. E por que eu diminuo esse desse e depois esse desse? É uma fórmula, né? Mas na verdade o que você está fazendo, você está encontrando a proporção, é porque essa medida, esse tamanho, é proporcional a esse tamanho, assim como esse tamanho é proporcional a esse, assim como esse tamanho é proporcional a esse. É como se você estivesse fazendo uma semelhança de triângulos. Se você montasse um gráfico, era como você estivesse fazendo base do menor está para a base do maior, a altura do menor está para a altura do maior. Só que aqui é mais rápido, né? É um macete, é mais direto do que você ter que montar um monte de gráfico e fazer um monte de semelhança de triângulos. Você está fazendo uma relação de proporção. Essa proporção, né, essa medida é proporcional a essa, assim como essa medida é proporcional a essa, assim como essa medida é proporcional a essa. Por isso que a gente pode igualar, porque essas proporções são iguais. A gente iguala, simplifica o denominador para ficar um número mais simples, para você reduzir ao máximo, e você chega na fórmula, que é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9 igual a TK menos 273 sobre 5. Isso aqui, ó, é a fórmula para você converter de uma escala para outra. Então, se eu te der a temperatura em Fahrenheit e quero a temperatura em Celsius, você usa esses dois aqui. Se eu te der a temperatura em Celsius e quero a temperatura em Kelvin, você vai usar esse com esse. Se eu te der a temperatura em Fahrenheit e quero a temperatura em Kelvin, tu vai usar esse com esse. Você sempre vai usar os dois da questão. A questão vai te dar uma temperatura, vai pedir a outra. Então você vai usar as duas partes que a questão está trabalhando.
Eu vou fazer um exemplo agora para você ver. Tira um print aí, tá? Tira um print aí, por favor. Ó, vamos lá. Vamos às perguntas. O André Luiz está falando assim, ó. Professor, explica sobre o zero absoluto, contando a história do Cavaleiro do Zodíaco. Gostei muito dessa explicação que você fez no ano passado. André, vou falar do zero absoluto, tá? Vou falar. Ana Elisa, boa noite, prof. e produção. Na questão da primeira aula, não poderia subtrair o SF pelo SI para ter o ΔS da velocidade média? Não, Ana Elisa. Posição final menos posição inicial é quando você sai de um lugar, chega no outro lugar, aí você diminui esses caras para você saber essa distância. Naquela questão, ele não tinha te dado a posição inicial e final. Ele te deu 2 ΔS. Ele te deu o primeiro ΔS, que foi 20. Ele não falou que saiu da posição 20. Ele falou que o cara percorreu 20. Entende? Ele já te deu a diferença entre a posição inicial e final. É diferente se ele fala assim, ó, um cara saiu da posição 0, chegou na posição 30. Aí o deslocamento é 30. Ou ele saiu da posição 20 e chegou na posição 50. Aí ele andou 30. Tá? É diferente de eu falar, um carro percorre 20 km. Eu já estou te dando o SF menos o SI que você está falando. Eu já estou te dando o deslocamento, eu não estou te dando as posições. Entendeu? Depende muito de como a questão está falando. Vamos para a próxima. Heitor, por que o Kelvin é 273? Vou falar disso, Heitor. É a mesma pergunta do amigo ali, do Cavaleiro do Zodíaco. Eu vou falar. A Daniele falou, não entendi esse 1,8. Poderia explicar novamente, por favor? Vou explicar, Daniele. Eduarda, explica de novo a variação. Beleza. Então vamos embora. Alexandre, você vai fazer exercício para aplicar essa forma de conversão? Vou sim, Alexandre. Maravilha. Então vamos lá. Para a galera que não entendeu 1,8, se liga, galera. É porque do ponto de fusão ao ponto de ebulição, tanto para a escala Celsius quanto para a escala Kelvin, você tem 100 unidades. Então, quando você aumenta a temperatura aqui de 5 graus, né, você botou esses dois termômetros numa cambuca com água gelada. Tá? 0 grau, aqui para o Celsius, para o Kelvin vai marcar 273. Quando você começa a esquentar, cada grau que aumenta aqui, aqui também aumenta 1. Porque daqui até aqui são 100 graus, daqui até aqui são 100 também. Então eles sobem juntos. Né? Como os dois vão subindo 100 graus para chegarem no ponto de ebulição, cada 5 graus aqui sobe 5 aqui. Eles têm a mesma variação. Variação por exemplo, o aumento. Quando eu aumentar 5 graus em um, o outro também vai aumentar 5 graus, porque ambos, vamos dizer assim, têm o mesmo caminho do ponto de fusão ao ponto de ebulição. Eles têm a mesma quantidade de graus, que é de 0 a 100 ou de 273 a 373. No caso do Fahrenheit, não, porque daqui até aqui são 180. Então veja, se eu botei um termômetro em Celsius, um termômetro em Fahrenheit, tem gelo lá, derretendo. Então tá marcando 0, marcando 32. Quando eu esquentar aquela água e a água começar a ferver, o termômetro em Celsius vai marcar 100 e o termômetro em Fahrenheit vai ter que marcar 212. Só que do 0 até o 100, a escala Celsius aumentou 100 graus. O Fahrenheit, do 32 ao 212, não aumentou 100 graus, aumentou 180. Então, ao mesmo tempo que Celsius aumentou 100, Fahrenheit teve que aumentar 180, para ambos chegarem na mesma temperatura de ebulição lá, o 100 e 212. Tá dando para entender, diretor? Sim. Ou seja, a cada grau que o Celsius aumenta, o Fahrenheit tem que aumentar 1,8. Porque quando o Celsius aumentar os 100, Fahrenheit de 1,8 em 1,8, 100 vezes, vai ter aumentado 180. E aí, eles vão chegar juntos naquela temperatura. Porque quando o Celsius marcar 100, Fahrenheit tem que marcar 212. Pô, essa temperatura é igual a essa. Essas temperaturas são iguais. Então, ao mesmo tempo que esse cara sobe 100, esse cara tem que subir 180. Como? Não pode ser 1 para 1. Se um tem que subir 100 enquanto o outro sobe 180, eles não podem subir de 1 em 1.
Quando esse cara subir 1, esse cara tem que subir 1,8. Entende? Para eles chegarem lá juntos. Porque essa temperatura corresponde a essa. Então a temperatura em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a temperatura em Celsius. Cada grau Celsius que você aumenta 1,8 em Fahrenheit. Então, ó, tira um print aí desse quadro. Eu vou fazer um exercício, vou aproveitar, vou botar um exercício aí da escala. Tirou o print, maravilha. Ô, diretor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, técnica, tá? A gente não pode colocar vídeo aqui do YouTube porque cai a live, né? Isso é... Ninguém pode fazer isso, né? Você tem que pagar direitos e tal. Mas mesmo sem o som, cai a live? É uma coisa de um risco. Então é melhor não, né? Depois eles em casa vêm. É porque a gente tenta colocar esse vídeo aí do Cavaleiro do Zodíaco pra galera ver, mas a gente não pode fazer isso, né, cara? Mas sendo anime, aí que o... Né? A gente não pode fazer isso. O cara falou lá o amigo falou aí do Cavaleiro do Zodíaco, que é muito maneiro mesmo. É uma aula de física que o desenho dá, né? Mas a gente não pode colocar isso na nossa aula, né? Porque o YouTube não permite. Mas de qualquer maneira eu vou te dar o bizu aqui para você abrir depois, quando acabar a aula, tu abre aí uma aba e dá uma olhada. Que é muito maneiro. Vamos lá, ó. Primeiro deixa eu fazer um exemplo aqui, eu já explico esse negócio aí do zero absoluto. Vamos para um exemplo. Exemplo 1, né? Vou fazer o exemplo 1 aqui. Exemplo 1, diretor. Vamos lá, ó. O diretor chegou em Londres, e quando ele chegou em Londres, estava marcando no termômetro 104 graus. Ele chegou, quando ele olhou do avião, hein? Aqueles relógios. Ele olhou da janela do avião, 104 graus. Ele olhou e falou, what the hell? What the hell, que é em inglês britânico, né? Harry Potter. Ele falou, que isso, cara, 104 graus? Tá doido, a gente vai ferver aqui. Mas aí o diretor parou alguns segundos e falou, não, peraí. Eu lembro daquela aula de física, Física 2, uma sexta-feira chuvosa do Rio de Janeiro, né? Esse 104, ele está na escala Fahrenheit. Ele não está em Celsius, ele está em Fahrenheit. Mas e aí? 104 graus Fahrenheit, será que isso é frio ou é calor? Eu vou precisar transformar isso para Celsius, né? Para eu poder saber se está frio ou se está calor. Então o diretor rapidinho chama a aeromoça e pede um pedaço de papel e uma caneta. Por favor. Excuse me. I need a paper and pencil. Aí a aeromoça traz e o diretor começa a fazer a conta. E aí o que ele vai fazer? Ele tem que transformar Fahrenheit para Celsius. Lembra da formulazinha? Se ele quer passar de Celsius para Fahrenheit, ele vai usar essa formulazinha aqui, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. A temperatura que ele tem é essa aqui, ó, 104. E eu quero saber o TC. Então eu vou substituir, ó, no lugar do TF aqui, eu vou botar 104. Foi a temperatura que ele me deu. E vamos descobrir quanto vale TC. TC é a minha incógnita, é o X do meu problema. Então vamos lá, ó. TC sobre 5 é igual 104 menos 32, dá para diminuir. 104 menos 32 vai dar 72 sobre 9. Poderia multiplicar cruzado, mas dá para dividir 72 por 9. 72 dividido por 9 dá 8. Então repete o lado de cá, ó. Isso é igual a 8. TC sobre 5 é igual a 8. Agora, como eu quero saber o TC, esse 5 que está dividindo, se eu passar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, TC vai ser igual a 8 vezes 5. Esse cara vai para lá multiplicando. 8 vezes 5 é igual a 40 graus Celsius.
é quente pra caramba. O diretor vai ter que botar uma regatinha para poder sair do avião. Exemplo 2. Exemplo 2. Ó. Na última semana, o diretor percebeu que a temperatura em Londres caiu 36 graus Fahrenheit, diretor. Então tu não chegou lá a 40? Tu ficou lá uma semaninha. Quando tu foi embora, tava 4. 4 graus Fahrenheit. Caiu 36 graus Fahrenheit. A pergunta é: quanto vale essa temperatura na escala Celsius? Quer dizer, mentira, né? Tava 40 graus Celsius. Desculpa, eu misturei, ó. O diretor chegou lá, tava 104 Fahrenheit. Em uma semana caiu 36 graus Fahrenheit, ou seja, foi para 98, foi para 68. Então, quando ele foi embora, a temperatura em Fahrenheit estava 68 graus Fahrenheit. Certo? Eu quero saber quanto que variou na escala Celsius. Eu quero saber essa variação em Celsius. Como que eu vou fazer? Veja bem, eu não posso pegar o 36 e jogar aqui na fórmula. Porque a temperatura lá em Londres não é 36. Ela caiu 36. Entende? Cuidado para você não confundir conversão com variação. Aqui é o seguinte, ó, a temperatura era 54. Eu quero saber quanto vale essa temperatura em Celsius. Conversão. Agora aqui é o seguinte, ó, caiu 36 graus. Quanto vale essa queda na escala Celsius? Quanto cairia se fosse na escala Celsius? Aí isso aqui é variação. Aí é aquela outra formulazinha que a gente colocou aqui, ó. A variação da escala Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação da escala Celsius. Então, quanto que variou em Fahrenheit? Aqui. Variou 36. Então, bota lá, 36. Então, quanto vai variar na escala Celsius? Tu tem tinta preta aí, diretor? Tem. Arruma aí. Quanto vai variar, então, na escala Celsius? Tá aí, ó. Eu substituo a variação da escala Fahrenheit, né? E acho a variação da escala Celsius. Para achar esse cara, eu vou pegar 1,8 e vou passar para lá dividindo. Vai ficar 36 dividido por 1,8. Isso é igual a ΔTc. Aí como é que eu faço essa conta? Tem que igualar as casas decimais. Boto uma vírgula e um zero em cima, igualei as casas decimais, agora eu tiro a vírgula. E aí eu divido normalmente. É assim que divide o número decimal, né? 36 dividido por 18 dá 2. Com mais o zero ali, 20. Ou seja, se cair 36 na escala Fahrenheit, cai 20 na escala Celsius. Então significa que a temperatura, veja bem, ó, vou te mostrar aqui, ó, o que aconteceu então lá em Londres, ó. Quando o diretor chegou, a temperatura era 104. Na escala Celsius marcava quanto? 40. Tá? Aí caiu 36. Pega o 104 e diminui 36. Vai dar 68. Ou seja, a temperatura caiu para 68. Quanto vai cair para a escala Celsius? A gente viu que caiu 20, ó. Se caiu 20, aqui vai ter que ser 20 graus, ó. Porque diminuiu 20. Porque aqui
no Fahrenheit diminuiu 36. Ou seja, se você cair 36, aqui cai 20. Quando esse cara bater 68, esse cara vai ter que marcar 20. Quer ver? Vamos fazer a conversão do 68 para ver se dá 20? Aqui, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Quando o TF for 68, ó, quanto vai marcar em Celsius? Vamos ver. 68 menos 32 vai dar 36. Dividido por 9. 36 dividido por 9 dá 4. Se tu pegar o 5 e passar para lá multiplicando, dá 20. Olha lá, diretor. Pegou a ideia? Ou seja, variação, você calcula assim. Caiu 36 graus, tu vai ver que vai cair 20. Tanto é que de 40 foi para 20. Eu não poderia pegar o 36 e jogar nessa fórmula, porque aí eu estaria calculando quanto vale a temperatura em graus Celsius de 36 Fahrenheit. E não é isso, a temperatura de Londres não está marcando 36. Ela variou 36. Então eu calculei a variação em Celsius. Só que ela variou 36 e foi para 68. Celsius, então, variou e foi para 20. Tanto é que eu achei lá. Perfeito? É porque aqui também deu uma coincidência. A variação é 20, a temperatura é 20, né? Porque era 40 menos 20 dá 20. Mas esse cara é diferente desse. Né? Isso aqui é a variação e isso aqui é a conversão. É a temperatura que corresponde a essa. Show de bola? É isso. Cara, então, ó, tem duas maneiras de você trabalhar aqui. Ou a questão vai te pedir a conversão, ou a questão vai te pedir variação. Se for variação, se tiver a palavra variação, ou aumento, ou diminuiu, aí você vai ter que usar essa relação. Agora, se a questão pede para você transformar uma temperatura na outra, você vai usar aquela formulazinha que a gente viu. Certo? Beleza? O Vinícius está falando, posso fazer direto, multiplicando a temperatura em Celsius vezes 1,8, somando 32? Pode, Vinícius. É a mesma coisa, é essa fórmula aqui. Se você pegar o 9 e passar para lá, Vinícius, 9 dividido por 5 dá 1,8. Você passa o 32, fica 1,8C mais 32 igual a TF. Você está usando a mesma fórmula, só que com números decimais eu estou usando com fração. Mas perfeito, é a mesma fórmula, só escrita de uma outra maneira. Beleza? A Nathalie falou assim, boa noite, mestre. E nos casos onde a temperatura é abaixo de 0, no caso do Fahrenheit, menor que 32, pode usar a fórmula do mesmo jeito. Dá certo, Nathalie. Tudo bem, é porque a gente fez do 0 ao 100, né? Mas aquilo ali foi só as temperaturas que a gente escolheu, né? A gente poderia escolher quaisquer temperaturas. A gente escolheu aquelas duas só para chegar na fórmula. Agora essa fórmula, ela vale para tudo. Menos 100 graus Celsius. Se você botar aqui, a temperatura que encontrar vai corresponder à temperatura em Fahrenheit. Tá? Essa fórmula você pode usar para todas. Beleza? E aí agora, olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho sobre o zero absoluto, né? Por que desse 273? Tira um print aí desse exemplo 1 e exemplo 2, que a gente falou. Tá? Maravilha. E agora vamos falar um pouquinho sobre o zero absoluto. Qual é a parada? Por que a gente tem esse 273 aí? Bom, um cara chamado Kelvin, ele pensou no seguinte, cara, será que eu consigo chegar na temperatura mais baixa possível? Assim, será que existe uma temperatura mais baixa? Será que dá para você chegar numa temperatura que você vai falar assim, cara, agora não tem mais como esfriar, não tem mais como descer. Será que existe essa temperatura mínima? O Kelvin se perguntou. E existe. E ó, para a gente poder pensar nisso, a gente tem que
a gente tem que receber uma seguinte definição. Você tem que entender um seguinte conceito, ó, que é o conceito de temperatura. A temperatura de um corpo, gente, ela está associada à agitação molecular. Ou seja, um corpo constituído de moléculas, quanto maior for a agitação dessas moléculas, maior é a temperatura daquele corpo. Consequentemente, quanto menor for a agitação, menor é a temperatura. Aí o Kelvin pensou, diretor, e se eu começar a diminuir mais a temperatura? A agitação vai diminuir mais. E quanto mais devagar as moléculas, menor a temperatura. Quanto mais devagar, menor a temperatura. Mais devagar, menor a temperatura. Cara, vai chegar um momento que as moléculas vão parar. Quando elas pararem, você tem como diminuir o movimento delas agora? Não, pô. Não tem como você diminuir o movimento de quem já está parado, né? Você chegou no limite. Nessa temperatura, quando todas as moléculas param por completo, ele calculou essa temperatura, claro, tudo teoria, né? Na teoria, se as moléculas de um corpo pararem, a temperatura que esse corpo vai ter vai ser de aproximadamente menos 273 graus Celsius. Essa temperatura de menos 273 graus Celsius ficou conhecido como zero absoluto. Ou seja, nessa temperatura, as moléculas param por completo seu movimento. É a temperatura mais baixa que você pode chegar. E aí o Kelvin, nessa temperatura de menos 273, ele criou uma escala. E ele botou o zero da escala dele na temperatura mais baixa. Ele chamou esse valor aqui de 0 Kelvin. O 0 Kelvin, então, corresponde a menos 273 graus Celsius. Ou seja, diretor, não existe temperatura Kelvin negativa. Porque o zero é o mais baixo que você pode chegar. Não existe temperatura Kelvin menos 1. Por quê? Essa é a temperatura mais baixa que um corpo pode atingir. Na verdade, isso aqui é inatingível. Esse valor não é 273, é 273,15. Mas a gente aproxima para 273. E esse valor aqui é inatingível. A gente jamais conseguirá atingir o zero absoluto. É uma coisa que vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, mas nunca chega. Teve um cara aí que ganhou um prêmio Nobel porque ele chegou muito perto. Ele chegou a 0,000001 Kelvin. Ganhou um Nobel por isso. Em laboratório, certo material, com certa condição de pressão, tudo mais, ele conseguiu chegar nessa temperatura. Mas a gente nunca atinge o zero absoluto, ele é inatingível. Inclusive, isso é uma lei da termodinâmica, é a terceira lei, poderia ser chamada como a terceira lei da termodinâmica. O zero absoluto é inatingível. E aí, qual é a ideia do Cavaleiro do Zodíaco? Tu vai acabar a aula de hoje aqui, vai ter mais aula, né? Mas dá tempo, no intervalo dá tempo. Entre esses 15 minutinhos que tem aí entre uma aula e outra, você vai abrir uma aba aí do YouTube e você vai botar assim, ó. Luta entre o Camus e o Yoga. Yoga é HY. Luta entre Camus e Yoga, zero absoluto. E aí você vai ver logo o primeiro vídeo, que são os Cavaleiros do Zodíaco, né? O Yoga é o cavaleiro de bronze, e ele vai lutar contra o Camus, que é mestre do mestre dele, é o cavaleiro de ouro. E os dois têm o poder do gelo, congelar as coisas e tal. Aí o Yoga vai lá e dá o poder dele lá pro Camus, né? Porra de diamante! Aí o Camus para com uma mão assim, ó. Fala assim, Yoga, seu tolo, eu sou um cavaleiro de ouro. Para você congelar o cavaleiro de ouro, você tem que atingir o zero absoluto. Cara, eu tava vendo esse desenho, primeira vez que eu vi esse desenho, tava vendo, eu falei, cara, peraí,
É isso mesmo? Aí o Yoga olhou pra ele, o quê? Aí o Camus, eu também em casa, né? O quê? O Yoga, quê? Falei, que isso, Camus? Aí o Camus, você lembra o que é o zero absoluto, Yoga? Aí o Yoga, o zero absoluto, eu imaginei na hora, eu falei, meu aluno. Tá ali o zero absoluto. Aí aparece, corta a cena, aparece o Yoga treinando. Molequinho na Sibéria. E aí o mestre dele fala assim, ó, cara, depois tu vê esse vídeo, tu vai ver que é exatamente, eu decorei as falas. O mestre dele fala assim, Yoga, normalmente numa luta você tem que destruir os átomos, né? Esse é o propósito de uma luta. Mas na técnica congelante, você não pode destruir. Você tem que deter os átomos. Cara, achei isso genial. Aí ele, deter os átomos? É, Yoga. Tudo é feito de átomos. Esses átomos estão em constante movimento. Mas para você congelar de fato alguma coisa, você tem que parar esse movimento. Deter os átomos ao invés de destruí-los. Por que deter os átomos? Porque quanto mais devagar estiverem essas moléculas, menor é a temperatura. E quando você parar por completo, você chegou na temperatura mínima. Aí o Yoga pequenininho, deter os átomos. Aí corta pro Yoga de novo, o Yoga na luta. Aí o Yoga, o zero absoluto, ele, é isso aí, Yoga. Pra você congelar um cavaleiro de ouro só no zero absoluto, e nem eu consigo chegar no zero absoluto. Então, você não vai ganhar essa luta. Porque na luta entre dois caras que dominam a técnica congelante, quem conseguiu o ar mais frio ganha. E o meu ar é mais frio que o seu. Aí começa a luta. Aí acabou a física. Aí depois começa a luta. Aí tu vai ver. No final, não dá pra contar o spoiler, né? No final, o Yoga consegue chegar no zero absoluto, congela o Camus. Mas aí o Camus bota um bagulho de gelo lá e mata o Yoga. Mas o Yoga conseguiu chegar no zero absoluto, mesmo ele sendo um cavaleiro de bronze. Cara, assista esse desenho. Muito maneiro. É aula de física. É você pegar isso aqui agora e assistir a aula de física. Tu não vai esquecer mais. Então tá aí, ó. É por isso do 273, respondi um amigo aí. O 273 foi calculado, a gente viu que nessa temperatura as moléculas param. Por isso que esse número mágico apareceu, né? Por isso que o Kelvin escolheu a escala dele e botou o zero exatamente na temperatura mais baixa. Show de bola? Maravilha, diretor? Depois tu me conta, hein? E se tu vê lá no YouTube, lá, tira um print, depois me marca lá que eu vou repostar. É isso aí. Comenta lá e bota assim. Aí, mestre Arthur mandou assistir a aula de física e depois ele mandou ver o desenho. Marca lá que eu vou repostar todo mundo. Valeu, gente. Então é isso. Obrigado aí pela participação de vocês. Deixa eu sair da frente, né, pra galera printar. Show de bola. Obrigado aí pela participação de vocês. Mais uma vez foi um prazer. O material da aula de hoje tem exercícios sobre isso. Eu acabei fazendo exercícios no quadro, né? Não fiz do material, mas, cara, é mesmo nível. Entra lá no material, tenta fazer aquelas questões que eu selecionei lá. Tenho certeza que você vai conseguir. Se por acaso você não conseguir, manda mensagem para mim, que a gente está aqui para te ajudar. E aos pouquinhos a gente vai caminhando aí. E com certeza você vai melhorando a cada dia mais. Tá legal? Um beijo grande, um bom final de semana para vocês e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.